Boto ou traíra? Diretor técnico foi o primeiro a pedir a demissão de Felipe Luiz. Felipe Luiz pode substituir Tite no Cruzeiro. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir e já deixa aquele like esperto. Não são inscritos? Se inscrevam, acione o sino da notificação e dá aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800 e aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Galera, começar a falar aqui sobre Leonardo Jardim. Ele chegou hoje, por volta de 9 horas da manhã, no CT Ninho do Urubu. Apresentaram as instalações do CT para ele. Ele assinou o contrato, realizou o treino hoje na parte da tarde, tá? E amanhã ele fará o seu segundo treino com o elenco rubro-negro e após esse treino de amanhã será a apresentação oficial do treinador. Assim que tiver mais informações, tiver vídeos, eu estarei trazendo para vocês, tá? Então, o Leonardo Jardim já assinou o contrato com o Flamengo. Amanhã realiza o seu segundo treino e será feita a sua apresentação. Torcedores do Cruzeiro pedem a contratação de Felipe Luiz. Rapaz! Já pensou Felipe Luiz substituindo o Tite? Fogo cruzado não dói. Nas redes sociais, grande parte da torcida do Cruzeiro apoia a ideia de contratar Felipe Luiz para substituir Tite, mesmo que o técnico da seleção brasileira venha a conquistar o campeonato mineiro. Fizeram o mesmo aqui com o Felipe Luiz, venceu aí o Madureira por 8-0 e foi demitido. A avaliação é positiva por parte da gestão do clube cruzeirense por Felipe Luiz. Além disso, os torcedores do clube mineiro estão bastante decepcionados com a escolha de Leonardo Jardim para comandar o Flamengo. O português havia garantido várias vezes no ano passado que só trabalharia no Brasil se fosse novamente na Raposa, o que deixou a torcida com expectativas lá em cima. Mas ele mesmo falou que não houve nenhuma proposta do Cruzeiro para repatriá-lo. E outra coisa, parece que ele tem um problema com o dono do filho da SAF do Cruzeiro. Algo aí que se tornou um empecilho, né? Bom, vamos para outras informações aqui, que tem mais coisas para trazer para vocês, tá, meus queridos? Já falei aqui, Leonardo Jardim comandou o primeiro treino do Flamengo na tarde de hoje. O elenco do Flamengo tinha treino marcado para as 16 horas, horário de Brasília. Dessa forma, Leonardo Jardim comandou a primeira atividade como novo técnico do Flamengo no Ninho do Urubu. Além disso, Leonardo Jardim vai ter o primeiro contato com os jogadores nos quais vai comandar. O treinador português assinou contrato na manhã de hoje, válido até dezembro de 2027, tá? Vou trazer outra informação aqui sobre o perfil de Leonardo Jardim. Vamos falar intimamente, Léo Jardim. Aí o pessoal pode confundir com o goleiro do Vasco da Gama. Não, Léo Jardim, técnico do Flamengo. Perfil linha dura. Com os jogadores, pensou na escolha do Flamengo, como foi escolhido o perfil do treinador Leonardo Jardim para o Flamengo. O clube entende que o treinador português consegue alinhar controle de vestiário com rendimento em campo. No Cruzeiro, Léo Jardim tinha carta branca para interferir no ambiente e barrar jogadores. Não é raro vê-lo estourar com atletas por mau comportamento. Jorge Jesus fazia muito isso. Diante do diagnóstico de relaxamento do elenco após os títulos de 2025, Jardim foi visto no Flamengo como nome ideal. Bom, foi trazido informações diretamente de José Boto que o Felipe Luiz estava deixando correr solto, que jogadores estavam fazendo o que queriam. Só tem que pontuar uma coisa: não confundam mau desempenho com o que o atleta pode fazer no seu horário de folga, tá? Mas o que eu disse no vídeo da manhã? Jogadores chegavam lá atrasados, eram punidos, principalmente o seu Gonzalo Plata e seu Felipe Luiz passando a mão na cabeça do mesmo, tá? Bom, trazer outra informação aqui. Segundo o jornalista Mauro César Pereira, eu falo, boto ou traíra? Segundo o jornalista Mauro César Pereira, a decisão que mudou o comando técnico do Flamengo
não surgiu de forma isolada. Ela passou diretamente pela diretoria de futebol. A informação apurada aponta que a iniciativa de interromper o trabalho de Felipe Luiz partiu de José Boto. Prestem atenção que eu vou falar o porquê Boto ou Traíra. Está aqui no meu script. O diretor avaliou internamente que o time dificilmente alcançaria o nível de evolução projetado pela cúpula e formalizou esse entendimento ao presidente Luiz Eduardo Batista. Então, ele achou que Felipe Luiz já tinha perdido o controle do time, já tinha perdido a maneira do DNA rubro-negro, já não conseguia mais controlar os seus jogadores, os jogadores estavam fazendo o que queriam, né? Então ele chegou, levou tudo isso para o BAP, né? Falou, ó, tá acontecendo isso, eu acho que o Flamengo esse ano não vai conseguir chegar em lugar nenhum. O diretor avaliou internamente que o time dificilmente alcançaria o nível de evolução projetado pela cúpula e formalizou esse entendimento ao presidente Luiz Eduardo Batista. De acordo com a fonte, Boto apresentou seus argumentos, detalhou os pontos que considerava críticos e levou o cenário para análise do mandatário. A decisão foi feita item por item até que o final a decisão foi pela troca do comando, sacramentada aí na segunda-feira. Em resumo, o presidente foi quem deu a palavra final, mas o movimento inicial partiu do diretor de futebol. Nos bastidores, após a definição pela saída, né, Boto e BAP aceleraram as tratativas com Leonardo Jardim, que, né, foi oficializado hoje, vai poder estar à beira do gramado contra o Fluminense. Quando o Flamengo perdeu o título na quinta-feira para o Lanús, na Recopa Sul-Americana, na segunda-feira já foi feito contato com o Leonardo Jardim, ele deu o ok, e na segunda-feira, né, já encaminhou tudo, inclusive até a chegada dele no Rio de Janeiro, e à noite foi feita aí a demissão de Felipe Luiz. Aqui que vem a trairagem. Demissão de Felipe Luiz foi comunicada por José Boto por ordem de BAP, em conversa que durou menos de 2 minutos. Ele disse o seguinte aqui, meus queridos: apesar de eu ser totalmente contra, vamos lá, apesar de eu ser totalmente contra, preciso te comunicar que você está fora. Tentei segurar, mas pediram para eu comunicar. Repito, Boto disse, tentei segurar, mas pediram para eu comunicar a sua dispensa, a sua demissão, relatou o dirigente José Boto. Felipe Luiz ouviu o comunicado e deixou o local de cabeça baixa. Lembrando, o Flamengo vai pagar o salário de Felipe Luiz até o final de 2027, caso ele não venha ser contratado por nenhum outro clube. Para ele tirar a licença para poder atuar na Europa, ele precisa estar à frente de um clube brasileiro por pelo menos mais 1 ano e meio. Então, devem surgir propostas aí e Felipe Luiz assumir um outro clube para poder melhorar o seu currículo e ele realizar o sonho dele de atuar na Europa. Então, foi trairagem do José Boto, que na hora de demiti-lo falou que não era a vontade dele, que ele tentou segurar. Ele foi o primeiro, segundo Mauro César Pereira, a levar a situação e pedir a cabeça de Felipe Luiz. Bom, vamos mudar aqui de assunto? Maracanã ganha climatizadores de gramado, algo inédito em estádios no Brasil. Grandes ventiladores industriais vão reduzir a umidade excessiva nas áreas sombreadas, minimizando risco de doenças fúngicas e dando mais resistência à grama. A tecnologia já é usada nas principais ligas da Europa, principalmente no inverno, né? O Flamengo falou que ia tentar melhorar a qualidade do gramado, nós estamos vendo que eles têm investido para isso. Outro assunto aqui é sobre o Sub-20. A Flamengo TV fará a cobertura completa da Conmebol Libertadores Sub-20 2026 direto do Equador. A programação será diária com transmissão dos 3 jogos do Flamengo na fase de grupos, além dos bastidores, treinos e conteúdos exclusivos. Atual campeão rubro-negro entra na competição para defender o título e buscar
mais uma conquista continental. O Flamengo é bicampeão da Libertadores Sub-20, tá? E bi do Intercontinental. Jogos do Flamengo na fase de grupos. Dia 7 de março, sábado agora, Flamengo e Estudiantes de Mérida, às 21 horas. Dia 10 de março, Flamengo e Bolívar, às 19 horas. Dia 13 de março, Flamengo e Independente Medellín, às 21 horas. A competição será disputada entre 7 e 22 de março, em Quito, com 12 clubes participantes. Avançam às semifinais o líder de cada grupo e o melhor segundo colocado. As fases decisivas serão em jogo único, com decisão por pênalti em caso de empate. Boa sorte aí aos garotos do Ninho e que o Flamengo consiga, né, conquistar um bom resultado aí e consiga o tri da Libertadores Sub-20 e, consequentemente, o tri aí do Intercontinental, né? Rapaz, trazer mais uma informação aqui sobre José Boto, que eu postei na nossa página Maurício de Paula Santos, ainda referente a José Boto, tá? Ele está praticamente isolado no clube de regatas do Flamengo, tá? Inclusive, há muitas reclamações, né, com relação a José Boto, por coisas que ele vem fazendo dentro do clube que não condiz com a atitude de um diretor de futebol, tá? Então, vou trazer aqui para vocês. Aqui, ó. Reportagem da ESPN sobre o Boto. Abre aspas. Atletas e funcionários se incomodam com a atitude de vaidade, com pouca comunicação direta e até com necessidade de prestar serviços particulares ao homem considerado o elo do presidente BAP com o departamento de futebol. A conversa entre ambos é diária. Boto é apontado como grosseiro e inflexível em diversas interações pessoais no dia a dia no CT. O dirigente, por exemplo, exige que a cada 2 semanas funcionários se dirijam à sua residência na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro, para realizar serviço de limpeza e organização. O dinheiro que esse cara ganha, ele não pode contratar uma secretária do lar, né, uma doméstica, para poder fazer esses trabalhos na casa dele? Bom, complicado, né? Bom, a outra informação é que José Boto não ficará mais tão isolado no Flamengo como ele se encontra no momento por conta da chegada de Leonardo Jardim, que será aí supervisionado diretamente por ele, da mesma nacionalidade, e vai poder aí respirar mais um pouco, né? Então, meus queridos, trazer outra informação aqui sobre quem vai chegar com Leonardo Jardim. Além da saída de Felipe Luiz, o Flamengo também desligou seus auxiliares, Ivan Palanco e Diogo Linhares. Já Rodrigo Caio, auxiliar permanente, decidiu pedir pela demissão em solidariedade ao treinador. Agora, Leonardo Jardim chega ao Ninho do Urubu com uma nova equipe e 4 profissionais de confiança. O treinador terá 3 auxiliares portugueses, com quem trabalhou no Cruzeiro na última temporada: Antônio Vieira, José Barros e Diogo Dias. Os 3 ainda não desembarcaram no Rio de Janeiro e, além deles, Léo Jardim e a direção vão definir juntos o novo preparador físico, tá? Temporariamente, o preparador físico que trabalhava com Felipe Luiz continuará à frente, tá? Até eles definirem quem será o novo preparador físico. E aí, esse é o momento de, por mais que nós não tenhamos digerido bem a demissão do técnico Felipe Luiz, é apoiar o técnico Leonardo Jardim, dar força para que ele consiga fazer um bom trabalho, tá? Eu trago para vocês informações, mas os responsáveis pelo que acontece ou deixa de acontecer dentro do Flamengo são dos dirigentes. E nós, torcedores, né, ou apoiamos ou criticamos, que é a nossa parte. Nós somos o maior patrimônio do clube. BAP passa, José Boto passa, Leonardo Jardim vai passar, esse elenco que se encontra aí também vai passar, né? Mas o clube de regata do Flamengo é eterno. Sendo assim, eu, Maurício de Paula Santos,
paraquedista rubro-negro. Fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.